Na página principal do nosso app tem aqui 4 listas: Trending, Upcoming, Popular e Critically Acclaimed. Então são 4 listas de filmes e a gente precisa fazer uma requisição. O que a gente vai fazer, na verdade a gente precisa fazer 4 requisições e a gente precisa gerenciar essas 4 requisições. A gente vai criar uma interface para poder separar essa lógica que vai lidar com essas 4 requisições, para que a gente não tenha que fazer isso no ViewModel. A gente vai criar um data source que vai ficar na nossa pasta de repositório, porque afinal de contas o repositório e data source aqui nesse sentido acabam sendo basicamente a mesma coisa, um lugar onde você faz a request, onde você vai ter lógicas aí de regra de negócio da sua request, que no caso nossa regra de negócio é carregar 4 listas de filmes e não queremos que nenhuma fique vazia. Então, se uma só der erro, a gente vai mostrar a tela de erro para o usuário. Então, nenhuma das requests vai ser mostrada se uma delas falhar. Essa é a nossa regra de negócio e é isso que vai estar aí na nossa camada aí, repositório barra data source, é o que a gente vai criar agora. Então, vamos aqui no nosso repositório, botão direito, New, Kotlin File Class, vai ser uma interface. Vamos chamar ela de Home Data Source. Faltou colocar o D maiúsculo aqui, saiu minúsculo. Home Data Source. É uma interface. Estou fazendo como interface para ficar didático. Um dos conceitos do Solid, que é a inversão de dependência, ela não é necessária nesse contexto aqui, porque a gente poderia muito bem criar um objeto que vai ter implementação da função que a gente quer dentro, a gente chama objeto ponto a implementação da função. Fazendo isso mais por uma questão didática, na verdade aqui não tem a necessidade de fazer essa interface, é mais para quando você vai fazer um projeto, orientação a objeto, e você vai usar essa inversão de dependência juntamente com o princípio de Open Close do Solid. O seu projeto tem que estar aberto a estender interfaces para você adicionar novos objetos, novas classes, mas isso daí a gente pode ver num vídeo no futuro. Porém, eu estou apresentando aqui também essa forma de você fazer inversão de dependência, né? Uma camada, em vez de chamar diretamente outra camada, no caso, em vez do ViewModel, que é uma camada, chamar o repositório direto, ele vai chamar uma interface. E esse repositório, ele estende, né, e implementa essa interface. Então, ambos têm uma ligação com a interface e não com o outro componente, né? Isso daí que seria a inversão de dependência. Inversão porque a de cima ela não aponta diretamente para de baixo, ela aponta para a interface, e a de baixo ela aponta para a interface também, porque ela estende a interface, enquanto o outro chama a função da interface. Então, a gente tem aqui nosso data source e a gente vai ter uma função. A gente vai chamar o coroutines lá dentro, vamos fazer 4 requisições, então vai precisar ser suspend fun. Uma suspend function vamos chamar de getLists, porque a gente vai retornar 4, né, listas de filmes, of movies. GetLists of movies. Vamos passar como parâmetro o dispatcher coroutine dispatcher. Isso aqui não é exatamente necessário, mas a gente precisa, no nosso caso, a gente vai trabalhar com TDD, que o conceito de TDD seria a gente criar primeiro os testes para depois criar os componentes, as features que a gente precisa. Mas na prática, nem sempre se faz isso. O que não pode é você fazer uma feature inteira, no caso a gente fazer aqui a feature de lista de filmes, lista de listas, né? 4 listas de filmes, sem teste nenhum, para depois de tudo querer testar tudo, né? Depois de tudo pronto que você querer testar tudo. Isso aí que não é legal, porque a função do teste é você criar um componente e não se esquecer de nenhuma regra de negócio. No caso, a nossa regra de negócio aqui, eu repito, é ter as 4 listas e nenhuma delas pode dar erro. Se uma delas der erro, é apresentada a tela de erro, não uma tela com 3 listas ou
com 3 listas cheias e uma lista de quadro cinza sem nada dentro. Não, não é essa a nossa regra. Então, o teste unitário serve para isso, serve para você fazer uma revisão daquilo ali, do componente que você fez, e ver se está tudo certinho, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, o teste acaba lembrando a gente de alguma coisa, e é essa que é a utilidade do teste unitário. E a gente vai precisar de passar o dispatcher como parâmetro para poder testar depois. Isso daí a gente vai ver logo logo em aulas futuras. Então a gente passa o dispatcher e passa também um callback. Isso daqui é um padrão de callback, tá? Quando você quer passar uma função, no caso, callback é uma função. Vai ser uma função passada como parâmetro. No Kotlin, quando você passa uma função como parâmetro, a gente vai chamar essa função de home result callback. E aí esse é o nome da função. Calma aí. Home result callback. Então, o padrão para passar a função como parâmetro no Kotlin é esse aqui, home result callback, que é o nome, né? Passa o nome, aí você passa entre parênteses, calma aí, entre parênteses, esses parênteses simbolizando a função, e aqui e uma seta apontando para o resultado dela. Se não retorna nada, coloca um unit, que significa que não está retornando nada, ou que aceita um retorno de nada como retorno. E aqui dentro desses parênteses você pode ou não passar os parâmetros que você precisa para essa função. No caso, a gente precisa sim de um parâmetro e vai ser o parâmetro retornado pela função que vamos criar dentro da nossa interface, que no caso é essa. A implementação dela vai precisar retornar uma resposta de erro ou uma resposta com as 4 listas. Então, e o callback ele vai ser chamado, essa função vai ser chamada passando esse parâmetro de erro ou depois de resultado positivo, com as listas que a gente quer. Então, aqui no nosso parâmetro da função, vai ser chamada, vamos chamar de result, esse parâmetro, vai ser um network response, que a gente criou. E aqui vai passar como resultado positivo uma lista, um list, de list, ok? É uma lista de listas de MoveDTO. De MoveDTO, vamos importar aqui. Alt Enter no Windows e Option Return no Mac. Então a gente tem uma lista de listas, vamos aqui para não me confundir com esse monte de parênteses aqui, de chaves, sei lá como eu posso chamar. E aqui é o nosso erro response. Nosso erro response para a possibilidade de retorno de erro. Então a gente tem criado aqui o nosso data source, a interface do nosso data source. Vamos criar agora a implementação dele. Vai ser um Kotlin Class, vamos chamar ele de home, usar o padrão data source impl, né, que é o home data source implementation. Então a gente tem aqui o home data source impl, ele vai estender, né, que ele vai implementar o home data source. E aqui ele reclama, claro, pedindo para você implementar as funções membros, né, os membros dessa interface. Então, beleza, aqui nesse to-do a gente deleta esse to-do que nós vamos aqui criar a implementação da nossa função. Passo o dispatch, passo o home result callback. Então, aqui dentro, nós vamos fazer as 4 requisições. Só que nós vamos fazer essas 4 requisições, depois nós vamos checar em qual delas houve erro, e se uma delas tiver erro, a gente vai retornar aqui como result desse callback, no home result callback, o erro. Se nenhuma teve erro, a gente junta todas as listas de filmes, essas 4 listas de filmes, em uma lista
de listas de filmes e manda para o ViewModel, beleza? Então aqui nós vamos chamar essas requisições. Então, no caso aqui, vamos chamar uma delas, vamos chamar a única que a gente tem pronta, na verdade, né? A única que a gente tem pronta, vamos botar aqui val, trending movies response, trend movies response vai ser igual async, vamos chamar aqui um async. Bom, ele está reclamando desse async aqui, mas é porque a gente não colocou, a gente não chamou o contexto de suspend function aqui, o contexto coroutines with context, passa o dispatcher, abre aqui o contexto e aqui a gente passa a nossa variável aqui dentro. Porque aqui é um contexto para fazer requisições assíncronas. Então, deixa eu ver. Acho que ele ainda está reclamando. Diz que não resolveu ainda, não consegue. Deixa eu ver qual é o problema aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Agora ele chama. Talvez tenha sido alguma forma de proteção aqui para não chamar um async fora de um try-catch. Porque se der alguma exceção de coroutines, de alguma coisa de suspend function aqui, ele vai bater numa exceção, ele vai lançar uma exceção e a gente não estava pegando essa exceção. É claro que também sem o contexto de suspend function aqui para fazer essas requisições assíncronas também não ia funcionar. Então, alguma coisa ele estava reclamando. O fato é que você precisa dessas duas ações, né? Vou colocar o contexto, fazer um try-catch. Então, aqui a gente... nós vamos chamar aqui o DMDB API. DMDB API. Só que a gente não pegou, né? A API, o DMDB API. Porque a gente precisa passar isso daqui como parâmetro. Então, nós estamos usando o Dagger. Vamos injetar essa classe, né? Essa interface, essa implementação de interface, ela vai ser injetada no nosso ViewModel. Então, aqui a gente chama um private val, o DMDB, porque ele vai receber. Private porque só vai ser usado aqui dentro, essa variável, e val porque o valor não vai ser setado aqui dentro, não vai ser alterado. Então, a gente bota como val, porque ele não vai ser modificado, ele já vem pronto, né, preenchido. E aqui nós chamamos a função do retrofit que busca os filmes. No caso, ele tem dois parâmetros. A gente acabou colocando lá no nosso último teste o idioma escrito aqui, marretado direto aqui no código, mas eu acho interessante a gente ir no app constants e criar uma variável, uma constante chamada mas eu acho interessante. Lá no nosso outro teste, a gente colocou marretada a língua, né, o idioma. Então, mas eu acho interessante a gente ir no app constants e criar uma constante para o idioma.
Então vamos aqui no App Constants. Lembrar de tirar essa parte aqui do vídeo, tá? Essa edição. Lembrar de tirar isso do vídeo. E aqui eu já removi a chave da API só para não mostrar ela aqui no vídeo, mas toda requisição que você for fazer precisa da chave da API aqui. Então a gente cria aqui um language, um const val language, e coloca aqui vamos colocar em inglês, já que o idioma que a gente está usando aqui no app em geral é em inglês, né? Então vamos botar em inglês o S, isso daqui é um padrão. E vamos jogar lá na nossa implementação. Chamamos aqui. Tem mais uma que é a página. Beleza? E aqui a gente vai fazer 4 requisições. Deixa eu só devolver a... chave da API, beleza? E aqui nós vamos repetir isso daqui para todas as outras requisições que nós precisamos. Então eu vou fazer um Ctrl D aqui, ou Command D aí no Mac, se você estiver usando o Mac. E a gente vai ter o trending, vamos ter o popular, ou melhor, o upcoming, trending, o upcoming, o popular e o top rated, que é o aclamado pela crítica. Top rated, move response. E isso a gente vai mudar aqui também, né? A gente vai ter que criar essas funções, nós vamos criar essas funções, mas já podemos... Enfim, deixa eu entrar aqui, depois fica mais fácil de mudar. Aqui a gente faz um Ctrl D, que vai ser muito parecido a requisição. 1, 2, né? 3, 4. Beleza? Vamos ajustar aqui, ajustar a indentação rapidinho. Ajustar a indentação, beleza. Aqui a gente tem o top trend, vamos mudar para get upcoming, get caps lock ativado, desativei, get upcoming, ok, isso aqui vai mudar, isso aqui vai ficar só move upcoming. Move barra upcoming, beleza? Os parâmetros que ele recebe são os mesmos, a resposta é a mesma, então, e o restante vai ser muito parecido. Se você tiver em dúvida de onde que eu peguei isso daqui, né, como é que eu lembro disso, é só você ver a aula anterior. Só você ver a aula anterior, onde eu apresento. Se você tiver em dúvida onde que eu peguei essa linha aqui, como que eu me lembro disso, é só você ver a aula anterior, onde eu apresento a API. Você pode ir lá no TheMoveDB e pegar essas linhas, esses caminhos da request, tá? Então vamos jogar aqui upcoming, aqui vai ser o popular, né? Depois o top rated. Deixa eu ver se está certinho. É o trending, o upcoming, o popular, beleza. E o top rated. O top rated, ele é separado, essas duas palavras são separadas por um underline aqui. Beleza? Get trending, upcoming, get popular,
E aqui get top rated, beleza? Agora já está sem erro ali. E a gente chama na sequência aqui, get upcoming, get popular e get top rated, beleza? Então, como o nosso objetivo aqui é esperar essas 4 requests, vamos criar uma função aqui que vai receber essas 4 requisições como parâmetro e também vai receber o HomeZone callback. Ela vai... Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer a checagem normal com when, com aqueles 4 estados, 3 de erro e 1 de sucesso. Só que isso vai ser repetitivo. Vai acontecer para todas essas 4 requests. Então a gente vai separar numa função, vai colocar esse when, e quando tiver um resultado de erro, a gente vai retornar já a resposta, o network response completo já com erro retornado para o result callback. E quando tiver sucesso, a gente vai retornar simplesmente a lista, né, para a gente juntar essas 4 listas. No caso das 4 terem sucesso, a gente junta essas 4 e manda, envelopa aí no network response e manda para o ViewModel essa resposta de sucesso. Só que tem um problema. A gente não tem como, em uma função, fazer a checagem do when e retornar um erro ou um acerto no momento. Então, o que a gente vai fazer é retornar um par. Existe essa estrutura, a gente vai usar dela agora para retornar nulo no campo, vamos dizer, se for uma resposta de sucesso, a gente retorna nulo para o erro e a lista de filmes para um dos campos. Um campo nulo e um campo com a lista de erros. Se for no caso de uma request com erro, a gente retorna nulo no lugar da lista, onde seria a lista, e retorna o erro, o network response com erro no outro. Então a gente vai usar esse par. Então aqui, ó, vamos dar o nome de process data para essa função. E vamos passar primeiro aqui como parâmetro. Estou criando a função, estou escrevendo ela aqui por extenso antes de realmente criar a função, porque o Android Studio já vai dar para a gente depois ela completa. Ele já cria para a gente aqui com o Alt Enter ou Option Return aí se for o Mac. Trend Move Response, vamos passar. Trend Move Response, espera aí que deixar aí dentadinho aqui melhor. Acho que fica melhor assim. Passar o response, como eu disse. E como ele é um deferred, vindo aqui ele é um deferred vindo do async, podemos mandar ele esperar esse retorno. Então, ponto await, e ele vai esperar o retorno da função aqui. Isso a gente repete para as outras. Vou fazer a duplicação. Deleta essa vírgula. Aqui não vai ser... Então a gente tem o trending, o upcoming, o popular e o top rated. Tudo com await. Na verdade eu dupliquei aqui esses parênteses sem necessidade. Agora eu coloco o cursor em cima, Alt Enter, Create Function Process Data. Beleza? Criou aqui a nossa função.
vamos criar então aquele UN para fazer a checagem. Só que aqui, de novo, ficaria muito exaustivo. A gente não precisa fazer duplicação de código para fazer um when para cada uma dessas requisições, para cada uma dessas respostas. Então, é aqui que a gente vai criar uma segunda função que vai retornar o nosso par. Beleza? E essa função aqui depois fica por conta de trazer esses pares e checar qual par vem com nulo no erro e qual par vem com nulo na resposta. Né? No caso, acho que seria mais interessante checar se tem nulo na resposta, porque aí o erro vai vir preenchido. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos criar os pares. Vamos dizer assim, ó, par 1, ele vai ser igual a uma função, vamos chamar essa função de build response, a função do nosso when. E aqui como nós vamos passar como um parâmetro os awaits, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui para ficar um pouco mais legível, um pouco melhor. Nós temos aqui as respostas e eu prefiro não chamar de await, tá? Em vez de chamar de await 1, vamos botar um nome melhor. Vou colocar na ordem aqui, trending, seguindo essa ordem aqui, ó, trend, upcoming, popular, top rated, trending, upcoming, popular, top rated. Top rated. Vamos importar o Move Response DTO, porque é o que retorna da nossa requisição. E no Build Response, a gente, que é aqui que vai estar o nosso when, né? A gente passa a resposta. Essa resposta aqui que vai ter sucesso ou não. A gente vai checar qual que é o erro, checar se teve sucesso também. Como nós vamos fazer para todos os pares, para todas as 4 requisições, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vamos chamar de par 1, par 2, par 3 e par 4. E aqui nós passamos o upcoming, popular e o top rated. Cursor em cima, Alt Enter, criar a função, beleza? Recebendo aquele nomeou de upcoming, mas vamos chamar de simplesmente response. E ele não vai retornar para a gente um N, não, tá? Ele vai retornar um par. Esse par vai ser, no primeiro elemento, uma lista de move DTO. E no segundo elemento, o network response já com a lista de listas de move DTO ou então o erro. Deixa eu ver se está certo aqui. 1, 2, 3. 1, 2. Aqui mesmo, nosso erro response. Como ficou grande, vou quebrar essa linha. E aqui a gente tem a nossa função
onde nós vamos retornar o sucesso ou o erro. Então, response aquele when que a gente já conhece. Is network response ponto success. Vai rodar essa linha de código aqui, que é o retorno para um par, que eu vou preencher com o response response.s response.body .results, que é a minha lista de filmes, e para o erro ele vem nulo. Próxima possibilidade, network response .api erro. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar um par, que vai vir como nulo na resposta de sucesso, e o network response.api erro. Se eu fizer um Ctrl P aqui, eu vejo o que falta. Falta o body, né, que é o erro response. Então a gente pega esse response.body e aqui nós passamos o código response.code. Para o próximo, network response .network erro. Novamente um par, nulo na resposta positiva, e o network response já pronto aqui com o erro, network error, com o que ele precisa ser preenchido, Ctrl P, IO exception, a gente cria aqui um IO exception, e para o último caso, network response unknown error, vai ser um par com nulo na primeira posição, network response.unknown error. Vamos ver o que ele leva, Ctrl P, é um trouble, então vamos instanciar um trouble aqui, trouble, e é isso que ele me responde. Ele está reclamando aqui de alguma coisa. Parece que ele não aceita o tipo nulo, né? A nossa resposta aqui, a gente esqueceu de dizer que ela pode ser nula. No caso, pode ser nulo tanto na primeira posição quanto na segunda posição. Então a gente coloca nulo o par nullable para os dois. Aqui vai ser nullable e aqui também vai ser nullable. Então está pronta a nossa request, ela vai retornar um par para cada chamada dela aqui, passando cada uma das respostas, né? O nosso response de cada requisição. E então a gente vai checar se esses pares têm resposta positiva ou negativa, se vem o erro ou não. Aqui a gente podia muito bem fazer um if-else, tá? Só que se a gente fizer, no caso nós vamos fazer 4 if-elses, né? 4 ou 5 aí para poder preencher ainda o array que a gente vai fazer, uma lista de listas de filmes, né? É uma lista com 4 listas. Então é melhor usar um when, até porque depois que terminássemos de fazer todos os if-else aí, o Android Studio mesmo provavelmente ia apontar para a gente um
CodeSmell ia sugerir um N. Então, vamos já jogar um N que vai ficar mais limpo. Par 1. First, né, que é a primeira posição. Se ela for igual a nula, no caso, igual a null, no caso de não ter a lista retornada, né? Se eu não tenho a lista retornada, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a segunda posição. Como ela pode ser nula, eu já vou colocar um let aqui. O checando a nulidade. E vou retornar o home result pelo home result callback, que é o callback que chega lá no nosso view model. Passo já essa segunda posição, que é o nosso network response aqui de erro, né? Algum desses de erro. Faltou a setinha aqui. E mando um return da função. Eu não quero que ele continue checando, não. Isso eu vou fazer para as 4 requisições. Então, posso simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Tem 4. Eu mudo aqui para 2, 2, 3, 3, 4, 4. E a última possibilidade, que é a possibilidade de nenhum deles ser nulo, é um else. Então, se não cair em nenhum desses casos, é porque todas vieram preenchidas com a lista. Estou reparando aqui que this function must return a value of type nothing. Quando eu criei a função, ele já criou com esse retorno aqui. E isso não é necessário. Então, a gente remove e ele para de reclamar. Então, se não for nenhum desses casos, né, se não vamos retornar callback de erro, a gente vai criar nossa lista de listas e retornar ela no home result callback. Então, vamos lá, fazer um array aqui, chamar de result list, array list, esse é um array list de lista, de moveDTO. ArrayList porque o ArrayList ele é a implementação do list, o list é só uma interface, ele vai permitir para a gente adicionar, ele vai ter o método add para a gente inserir as listas que a gente quer. Então, list.add, inserir o elemento, vai ser o pair 1, primeira posição, que é a posição que retorna a lista. E ele vai reclamar, porque essa posição pode ser nula. Então, vamos já... Ele diz para colocar pode colocar um non-null aqui, mas isso daqui, se de alguma maneira bater aqui como nulo, ele vai crashar o nosso app, vai acontecer um null pointer exception. Então, para evitar esse tipo de possibilidade, eu não gosto de usar isso não. Então, eu prefiro pegar ele aqui, colocar ele aqui atrás, fazer o null check, abrir um let e inserir ele aqui dentro. E assim vai ser para todas as outras respostas dos pares. Então, 2, 3, 4. E claro que tem que colocar aqui o it.
e está pronta a nossa classe. Então vamos dar uma repassada. Aqui está o data source, que expõe para a gente o get lists of movies, passa o dispatcher, que vai ser útil para testar o nosso componente, a home result callback, que vai levar o nosso network response com erro ou com a lista de listas para o nosso view model. E como que isso é feito? 4 requisições feitas dentro de um contexto de suspend function, aí, dentro de um coroutine scope. A gente cria com async aqui um escopo assíncrono para ele retornar para a gente um deferred. Temos 4 requisições, fazemos as 4, salvamos cada uma num objeto, passamos para essa função aqui, passamos também o home result callback. As 4 serão esperadas para que as 4 estejam completas. Então a gente joga elas no build response, onde elas vão passar por aquele when, cada uma delas vai passar por esse when, vai ter nulo no campo no caso nós estamos usando a estrutura pair para poder ter 2 tipos de resposta. A primeira posição seria a lista de filmes e a segunda, o erro. Quando for a lista de filmes, o erro é nulo. Quando for erro, a lista é que vai vir como nula. E essa é a resposta para cada uma delas aqui. Salvamos esses pares, checamos se tem a lista ou não na primeira posição, que é onde a gente passa a lista, no caso de resposta positiva. A gente checa se é nulo. Se for nulo, já sabemos que na outra posição, na segunda posição, nós temos o erro, o network response já com erro, e a gente pode retornar aqui no callback para o view model. Então fazemos isso para o par 1, 2, 3 e 4. Caso venha com a resposta positiva na primeira posição, a gente cria aqui então o array list dessas listas, adicionando essas listas a um array list, e chama, só estava esquecendo de chamar aqui, o mais importante, home result callback, passando aqui, criando um network response de sucesso, passando o result list. E assim a gente completa o nosso componente com a regra de negócio que a gente quer, que é a gente só retorna o sucesso no caso das 4 completas. Então a gente junta as 4 e manda para lá.